Pessoal, o empresário Paulo Marinho, um dos principais financiadores da campanha do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro fez a sua campanha gravando os programas de televisão da casa de Paulo Marinho, fez a campanha, o quartel-general da campanha de Bolsonaro foi na casa do empresário Paulo Marinho, principal apoiador do Bolsonaro na campanha, e ele denunciou uma manobra da Polícia Federal para beneficiar Jair Bolsonaro na eleição. O Flávio Bolsonaro ficou sabendo antes da Operação Furna da Onça, junto a um delegado bolsonarista, esse delegado informou o então eleito senador Flávio Bolsonaro da Operação Furna da Onça, que acabou com alguns, inclusive deputados estaduais presos, e que pegou também o próprio Flávio Bolsonaro, junto com seu assessor Queiroz. Esse delegado informou o Flávio Bolsonaro de que haveria aquela operação e o Flávio Bolsonaro se aproveitou dessa informação, exonerando o Queiroz e a filha do Queiroz do seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. Mas mais do que isso, e para mim um dos pontos mais graves dessa denúncia que foi feita, o delegado adiou, segurou, abafou a operação para que ela não acontecesse durante as eleições e não prejudicasse Jair Bolsonaro, a sua candidatura à presidência da República, porque aí ficaria claro, o envolvimento do seu filho, a acusação de que seu filho seria chefe de quadrilha, estaria liderando um esquema criminoso de desvio de dinheiro público por meio dos assessores. Essa é uma denúncia gravíssima, porque em sendo comprovada, o TSE pode anular as eleições de 2018, as eleições presidenciais. Ele pode cassar a chapa Jair Bolsonaro Mourão e, portanto, dando margem para que nós tenhamos eleições presidenciais ainda em 2020. Vale lembrar que quando a chapa é cassada nos 2 primeiros anos do mandato do presidente da República, pode ser convocada, deve-se, aliás, é o que a lei determina, ser convocada novas eleições. Caso a cassação aconteça nos 2 últimos anos de mandato, a eleição é indireta, é o Congresso Nacional que escolhe o presidente da República interino, que vai cumprir o mandato tampão até as eleições de 2022. Então a gente tem uma denúncia seríssima, primeiro do Flávio Bolsonaro, e portanto Jair Bolsonaro, sabendo antes daquela operação e exonerando, os assessores envolvidos no escândalo para tentar diminuir, se eximir, da culpa, diminuir o impacto daquilo em si, nas suas próprias imagens, E depois, a interferência direta da Polícia Federal no Rio de Janeiro, inclusive o Paulo Marinho, coloca uma denúncia que implica Jair Bolsonaro. Ele coloca que o interesse, parte do interesse do Jair Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal do Rio é sim, a investigação que envolve Flávio Bolsonaro e tem a ver com esse episódio da Polícia Federal do Rio de Janeiro, nesse momento, ter segurado a investigação, a Operação Furna da Onça, para beneficiar Jair Bolsonaro e que ele vencesse as eleições da presidência da República. E um ponto que precisa ser ressaltado é o seguinte, a tese de defesa do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, naquele inquérito que foi aberto por Augusto Aras por causa da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, caiu completamente por terra, porque o Bolsonaro argumenta que no vídeo ele estaria falando sobre a segurança dos filhos, De pronto já teria um furo na tese. Que quem faz a segurança do filho não é o Ministério da Justiça, não é o diretor-geral da Polícia Federal, não é o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Quem faz a segurança dos filhos do presidente é o Gabinete de Segurança Institucional, que é chefiado pelo ministro Augusto Heleno. Então, a gente já teria esse furo. Mas ele ainda poderia argumentar, como argumentou na defesa, que estava falando sobre a segurança dos filhos e que dirigiu-se a Sérgio Moro de uma maneira equivocada e que falou da superintendência do Rio porque não sabia, Ele pode argumentar que não sabia que a segurança dos filhos era feita pelo GSI. Só que, o Jornal Nacional revelou que o Bolsonaro modificou, tirou os responsáveis, da segurança dos próprios filhos, modificou os responsáveis pela segurança dos próprios filhos já há um mês, Ele já mexeu nisso, ele já sabia quem eram os responsáveis, inclusive já modificou e já mexeu na segurança dos filhos um mês antes de tudo isso, de toda essa bagunça. O que significa que ele tinha plena consciência de que estava interferindo sim
diretamente na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na Direção-Geral da Polícia Federal, para beneficiar os próprios filhos nas investigações dos 2 inquéritos da Polícia Federal que correm contra o seu filho Flávio Bolsonaro. Então, essa denúncia bombástica aí do Paulo Marinho, né, financiador, principal apoiador da campanha do Bolsonaro, primeiro abre margem para que a gente tenha novas eleições já em 2020, né, e também corrobora, né, fortalece a acusação contra Jair Bolsonaro do Supremo Tribunal Federal e aumenta a probabilidade de que ele seja condenado e, portanto, cassado e preso. É bombástico, é gravíssimo, né? Mostra que tem muito mais por trás dessa interferência na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro do que a gente imaginava, e isso com certeza vai ser comentado pelo presidente amanhã, que deve participar de manifestação. Muito provavelmente também ele cancelou, né, o pronunciamento dele hoje, já sabendo que essa notícia sairia, né, que a imagem dele ficaria ruim, que ele não deveria se expor. Então, deve responder a essa denúncia na manifestação de amanhã. Não sei o que ele vai fazer, se ele vai negar, vai falar que o Paulo Marinho é maluco, que nunca teve com o Paulo Marinho, o que é difícil, né, porque foi o principal apoiador. Mas, de todo modo, né, o que eu pessoalmente apurei é que ao longo dos próximos dias nós vamos ter documentos que comprovam realmente essa interferência da Polícia Federal do Rio de Janeiro na Operação Furna da Onça para beneficiar a eleição de Jair Bolsonaro. E entendo essa comprovação, o TSE tem margem para cassar o mandato de Bolsonaro e chamar novas eleições.